Todos nós precisamos vigiar para não cair em pecado. Um dia Jesus vai voltar e nós não queremos que Ele nos encontre vivendo na prática do pecado. Em Mateus 2 diz assim, não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em 1 Pedro diz, o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Em Apocalipse 16 diz, ele, Jesus, vem como ladrão e conserva suas vestes para que você não seja encontrado nu e passe vergonha. São inúmeros os alertas para que nós estejamos vigilantes para a volta de Jesus. No Antigo Testamento, Caim também foi alertado. Deus disse para ele assim, o pecado está à sua porta e deseja conquistá-lo. Olha, nessa época Jesus nem tinha vindo ainda, mas esse alerta é válido para mim e para você, porque o pecado ele quer nos escravizar, ele quer nos controlar e ele quer se expressar no mundo através de nós. Ele é enganoso, ele é sedutor e ele é poderoso, então não se engane. Então como é que nós podemos vencer o pecado? Paulo diz em Romanos 6:16 que nós podemos obedecer o pecado e ser escravos dele, ou podemos obedecer a Deus e ser aceitos por ele. Então a resposta é simples, obediência. E as palavras ditas por Paulo se parecem com aquele alerta lá que foi feito a Caim. A diferença é que hoje nós temos o Espírito Santo para sinalizar quando as coisas estão fora do padrão de Deus. Porque através de um sacrifício doloroso de Jesus, ele nos garantiu um sistema de alarme contra o pecado. Então a pergunta é, se nós temos a garantia desse sistema de alarme, por que é que então que as pessoas estão presas nas garras do pecado, vivendo uma vida de promiscuidade, vivendo uma vida que nós sabemos que leva à derrota? Porque não vigiaram, porque não deram ouvidos à voz do Espírito Santo quando sinalizava que alguma coisa estava errada. Porque todo pecado, toda iniquidade, elas não começam assim de uma hora para outra. Elas têm um processo, um início, e elas têm um processo. E o diabo usa essas estratégias para cegar o nosso entendimento. E a maior estratégia do diabo tem sido distorcer mentiras em verdades e tem sido bloquear os nossos sentidos. Em 2 Coríntios 3, 13 e 17 diz assim, não somos como Moisés, que cobria o rosto como um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvanecendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente, e esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali há também liberdade. Aqui nós lemos sobre um véu que fazia uma separação entre as pessoas e Deus, um véu que impedia as pessoas de ver a total glória do Senhor. O diabo também usa um véu. Ele usa um véu de deturpação daquilo que é santo e que também nos separa de Deus. E olha como acontece esse processo. Acontece assim, a primeira vez que nós desobedecemos ao Senhor, nós temos o Espírito Santo, você lembra, que é um sistema de alarme que nos alerta que nós estamos desobedecendo, que nós estamos indo por um caminho que não é o caminho que o Senhor preparou para nós. E o Espírito Santo, ele nos alerta e nós ouvimos claramente a voz do Senhor, mas mesmo assim nós desobedecemos e ignoramos esse alerta. Então, um véu é colocado sobre os nossos sentidos. Nós sentimos um desconforto, nós vemos as coisas um pouco alteradas, sabe? Porém, nós prosseguimos. Nós sentimos que as coisas não são mais do jeito que eram, mas nós seguimos. E aí nós desobedecemos pela segunda vez. O Espírito Santo fala, nos alerta, mas agora nós não ouvimos essa voz tão mais audivelmente. E um desconforto ao pecar é um pouco menor do que antes. E um outro véu é colocado por cima do primeiro véu. E agora nossos sentidos estão realmente alterados. E aquilo que nós vimos só como uma pequena diferença, agora realmente está deturpado. E aí nós pecamos, vem a terceira vez. E mais um
um véu é colocado sobre os dois véus e nossa capacidade de compreensão realmente enfraquece. E agora a voz do Espírito Santo parece só um sussurro. E aí vem mais uma vez. Nós pecamos e desobedecemos a palavra de Deus pela quarta vez. E mais um véu é colocado sobre os outros véus. E agora nós não vemos e não ouvimos e não temos a clareza de mais nada. Nossos sentidos ficam totalmente deturpados. Nós nos tornamos insensíveis, anestesiados para as verdades. Nós nos tornamos cegos, mudos, surdos para qualquer coisa que venha da verdade do Senhor. E você pode pensar que para chegar a esse estágio de total cegueira e de insensibilidade com o Espírito Santo, o diabo precisou fazer grandes coisas. Mas não, o diabo ele só precisou usar as brechas que nós demos a ele quando ele estava ao nosso derredor. Por isso nós precisamos ser muito atentos e vigilantes. Precisamos ser muito alertas ao alarme que Jesus deixou para nós. Nós precisamos cuidar para que o inimigo não coloque véus sobre o nosso entendimento. Isso é no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, nos nossos relacionamentos, tanto com amigos quanto relacionamentos amorosos, no que nós ouvimos na nossa escola, no que nós ouvimos nas faculdades. Onde nós estivermos, onde nós nos relacionarmos, e nós precisamos tomar cuidado com quem nos discipula, nós precisamos tomar cuidado com quem nós ouvimos, nós precisamos tomar cuidado para quem nós emprestamos os nossos ouvidos. Nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia. A receita parece babada, mas isso é uma verdade. Precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ter relacionamento com Deus e precisamos congregar com os nossos irmãos. Em 2 Coríntios 3:18 diz assim, olha, contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito, e onde há Espírito do Senhor, ali também há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Você já percebeu que o Senhor detesta véus? Um dia, com um sacrifício doloroso e poderoso, Jesus rasgou um véu de alto a baixo e disse para nós, vocês agora são livres. Vocês são livres para ter relacionamento comigo. Vocês são livres para ter intimidade comigo. Vocês são livres para se relacionar comigo e para ser cada dia mais parecidos comigo.